Primeiramente, agradecer todas essas pessoas que estão fazendo parte dessa reunião, agradecendo a todas as pessoas que compuseram primeiro aceitaram a fazer parte da banca, porque de forma direta e indireta trabalham em ambiente de saúde, e eu acho que trazer o conhecimento de uma aula de qualificação, onde será feita uma revisão de atividade do ozônio, nas diferentes formas de aplicação e com resultados expressivos no controle de micro-organismos, que o foco hoje é esse, nós não vamos falar de atividade contra pesticidas, que também é outra função maravilhosa do ozônio. A gente tem a oportunidade de receber um conhecimento e abrir as nossas perspectivas de trabalho, sempre um trabalho associativo, melhorando a saúde de um modo geral. Então, o tema, aparentemente, quando nós falamos, trabalhar com ozônio, vamos fazer uma pesquisa com ozônio, da maneira como nós delineamos, por abertura e um trabalho assim de competência de um serviço que faz com rigor científico tudo que a gente está falando, nos incentiva a continuar sempre trabalhando nessa área. Eu sou entusiasta com esse tema então faço questão de compartilhar com vocês um trabalho brilhante. Hoje nós estamos, obviamente, fazendo com um foco da aula de qualificação, onde o conteúdo científico da abordagem que o aluno vai apresentar, através de 2 artigos de revisão, e aqui ele faz até a alusão mais alguma extensão um pouquinho maior do conhecimento, eu achei brilhante, a decisão é dele, a construção foi dele, é uma delícia trabalhar com aluno assim, que vai tudo sozinho e você simplesmente aceita a qualidade dele como profissional. Então, eu fiquei muito honrada de estar podendo fazer parte aqui desse grupo. Lá no laboratório, a porta aberta, né, para esse tipo de atividade permitiu que nós pudéssemos, vamos dizer, iniciar dentro do nosso centro, né, Hospital de Base, Hospital da Criança e FAMERP, uma linha científica de trabalho nesse tema de tão relevância na área de controle de micro-organismos. Eu tenho, na condição, né, de orientadora também, ajudar que nós temos um tempo, então a questão da disponibilidade de apresentar um assunto dentro de um tema que seja lógico, objetivo, também não pode se estender muito, então o aluno também é avaliado por isso, mas, acima de tudo, é a competência em responder aquilo que está dentro dos temas ali que serão abordados nesse momento. Didática, obviamente, a pessoa pode também estar sendo avaliada, a forma de dicção naquilo que ela coloca, sem vícios de linguagem, enfim, abrindo uma nova atividade, né, para aqueles que queiram seguir a carreira acadêmica. E então, amo estar com vocês, adoro estar com essa, vamos dizer assim, abertura, né, que o hospital nos dá para a gente poder fazer esse tipo de trabalho, e a própria Faculdade de Medicina, o nosso laboratório, que é da FAMERP, eu simplesmente estou ali momentaneamente fazendo uso de uma responsabilidade, mas ela é obviamente compartilhada, e dizer que nós estamos melhorando as infecções, de um modo geral, dentro de uma análise in vitro e dentro de uma análise que depois chega até já em contato com resposta terapêutica com relação aos nossos pacientes. Então, eu dou as boas-vindas a todos vocês, obrigada pela presença e, assim, me orgulho de poder dizer que você possa iniciar, Rafael, a sua aula com toda essa gente linda aqui prestando atenção naquilo que você vai nos ensinar. Está sem som. Bom dia a todos. Então, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, tá? Então, bom dia a todos. Meu nome é Rafael da Silva Policarpo, sou aluno do curso de pós-graduação em Ciências da Saúde, nível mestrado, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, sob orientação da professora
Margarete Tereza Gotardo de Almeida, a qual eu gostaria de agradecer agora, neste momento, a oportunidade por estar me orientando, né, no mestrado, e também agradecer à professora Nádia, a professora Viviane e a doutora Lilian Beani, que se dispuseram a fazer parte da banca, e a todos os demais presentes, por despender o tempo de acompanhar essa apresentação. Hoje vamos fazer uma apresentação didática sobre o ozônio como agente microbiano. Não passou. Nossa apresentação, então, será abordada em 5 tópicos, né? Então, nós vamos falar sobre a definição do ozônio, como ocorre a sua produção natural, como ele foi descoberto, a sua ação como agente poluente, bem como também como agente antimicrobiano. E, por fim, as inferências. O ozônio, ele é um gás instável formado a partir da molécula de oxigênio, através de um fenômeno chamado alotropia, quando um mesmo elemento ele pode originar 2 ou mais substâncias de forma simples, tá? Nós vamos entender um pouquinho essa diferença. Então, o ozônio ele é um alótropo triatômico do oxigênio, pois ele é constituído por 3 átomos de oxigênio. Mas para a gente entender como que ele é formado, então, primeiro nós precisamos entender como que é formado a molécula de oxigênio, né? Então, ela é composta por 2 átomos de oxigênio, por uma ligação estável. Então, o que isso quer dizer? Que cada átomo de oxigênio, ele tem 3 pares de elétrons na sua camada de valência. Isso totaliza 6 elétrons. Porém, para ele se tornar estável, ele precisa de 8 na camada. Então, ele precisa de 4 pares de elétrons, ficando assim com 8. Então, ele vai se ligar com outro átomo de oxigênio, compartilhando 2 elétrons cada um, né? E aí, através desse compartilhamento, ele faz uma ligação dupla, que é bem forte, bem estável. Então, a gente pode ver essa ligação desta forma, tá? Então, aqui ela é bem forte, bem estável. Então, agora, fica mais fácil da gente entender como que o ozônio vai ser formado a partir do oxigênio. Como o átomo de oxigênio tem 6 elétrons, ele pode receber elétrons de outro átomo que pode doar. Só que quando este terceiro átomo fizer a ligação com a molécula de oxigênio, ele não consegue fazer a ligação dupla estável, pois essa molécula de oxigênio já tem uma ligação estável. Então, ele vai fazer uma ligação de forma emprestada com os elétrons deste átomo de oxigênio. Essa ligação ela é chamada de ligação covalente dativa, que é instável. Por isso, nós vamos ver por que o ozônio é instável. Tá? Então, quando essa ligação acontece, a molécula assume esta conformação, porque além desse compartilhamento com essa nova molécula, esses átomos estão sendo compartilhados aqui com o outro átomo de oxigênio. Então, ela assume uma conformação meio triangular, desta forma, por causa de uma nuvem de elétrons formada na compartilhação. Então, isto aqui torna o oxigênio, o ozônio, parcialmente solúvel em água. E como ele é altamente reativo, porque como essa ligação é fraca, ao se desfazer essa ligação, vai ter a liberação de radicais livres, né, que transforma o ozônio num elemento tóxico capaz de reagir com moléculas proteicas e destruir vários micro-organismos. Nosso segundo tópico, nós vemos então aqui como funciona a produção natural de ozônio. Tá? Ela ocorre na camada de ozônio, na estratosfera, em torno de 12 a 32 quilômetros de altitude. Tá? E o processo ocorre em 2 etapas. Na primeira etapa, com a ação da radiação ultravioleta, vai ocorrer a quebra dessa ligação estável do oxigênio, liberando seus átomos. E na segunda etapa, então, esses dois átomos de oxigênio que estão livres vão colidir com as moléculas de oxigênio
presentes na camada da atmosfera, então vai se formar uma molécula de ozônio. Então, a partir de 3 moléculas de oxigênio, nós conseguimos a formação de 2 moléculas de ozônio. E este processo ocorre o tempo todo na atmosfera, né? E é um processo que funciona como um filtro, porque como ele utiliza a radiação solar, ela não vai penetrar na quantidade total emitida pelo Sol diretamente no nosso planeta, tá? E esse processo ocorre de forma constante. Bem, o terceiro tópico que vamos abordar é como o ozônio foi descoberto. E muito interessante esse processo, porque em 1785, o holandês Martinus van Marum, ele percebeu um odor incomum nos seus experimentos que ele fazia com faíscas elétricas na água, ao qual ele chamava de odor da eletricidade. Este cheiro era produzido numa máquina de eletricidade estática que ele inventou, que foi criada por ele. Porém, ele era médico e filósofo, ele não era químico, só que ele desenvolveu várias pesquisas, várias atividades com eletricidade. Só que por ele não ser um químico, ele não identificou este cheiro como sendo produzido por uma molécula. Então, ele ficou sem saber que ele tinha produzido ozônio. E aí, em 1830, Christian Friedrich Schoben, que era um químico alemão, ele detectou o mesmo cheiro nos seus experimentos com eletrólise. A eletrólise é um processo físico-químico que utiliza energia de uma fonte qualquer para forçar a ocorrência de uma reação química. Então, ele percebeu este cheiro e percebeu também que era o mesmo cheiro produzido por descargas elétricas de raios em dias de chuva, né? Porque envolve a água, envolve a umidade no ar, né? E mais a energia. Então, durante 9 anos, ele ficou testando várias reações para tentar identificar qual delas era capaz de produzir esse cheiro, que ficou tão pronunciado que ele se interessou muito. Só que 9 anos mais tarde só, em 1839, que ele conseguiu isolar o gás. E aí ele deu o nome de ozônio, que vem do grego ozen, que quer dizer cheirar. Então, por esta razão, ele ficou acreditado com a descoberta, e ele descreveu essa descoberta na Academia de Ciências em Paris, em 1840. Né? Então, ficou registrado ele como descobridor do ozônio. No nosso quarto tópico, nós vamos falar um pouco sobre a ação poluente do ozônio, que além deste efeito protetor, ele também pode ser considerado um poluente, que é quando ele é encontrado em altas concentrações na troposfera, que é a camada onde nós respiramos. Então, nesta foto, nós podemos ver uma névoa acinzentada sobre a cidade de São Paulo. Essa foto recentemente, dia 3/10/2019, né? Essa névoa ela é chamada de smog fotoquímico. E ela é composta por vários compostos orgânicos voláteis, o que nós chamamos de POVs, né? Que nesses compostos voláteis, então nós temos aí a presença do dióxido, do óxido nítrico, o dióxido de nitrogênio e vários radicais livres. Então, todos esses elementos vão participar da formação de ozônio, juntamente com a radiação ultravioleta. Então, neste esquema, nós podemos ver como que isso acontece. Então, nós temos aqui o dióxido de nitrogênio, o óxido nítrico, junto com os radicais livres, né? Tudo isso dentro dessa camada de poluição, mais a radiação ultravioleta e as moléculas de oxigênio, a gente vai ter, então, a formação do ozônio. Isso acontecendo nesta camada de poluição. Em relatório de emissões veiculares do estado de São Paulo, de 2020, a CETESB informou que a frota circulante de veículos, em torno de 15 milhões de veículos, e se mantém assim por enquanto, emitiu neste ano no estado 153 mil toneladas de óxido de nitrogênio. E aí entra os caminhões e os ônibus como os maiores emissores, ou seja, a ação do ser humano poluindo o ambiente, né? Bom, então, no boletim mensal
emitido pela CETESB em janeiro de 2022, sobre a qualidade do ar em São Paulo, mostra que a concentração de ozônio atingiu qualificação ruim e muito ruim em várias cidades. E nós podemos ver isso no relatório. Eu separei 2 períodos, janeiro de 2021, quando foi aí o auge da pandemia do coronavírus, né? Então, nós podemos ver aqui que a maioria das cidades da região metropolitana de São Paulo estavam aqui na qualificação boa e moderada com relação à concentração de ozônio. Porém, em 2022, um ano depois, em janeiro de 2022, quando a frota começou a circular novamente, por causa da flexibilização das ações do combate ao coronavírus, né? Então as pessoas voltaram a circular, então várias cidades entraram como ruim e muito ruim. Então aqui nós temos os percentuais em relação aos dias de monitoramento. Veja que é praticamente um mês inteiro de monitoramento. Então, nesta tabela também do relatório da CETESB, nós podemos ver aqui os sintomas causados quando atinge ruim e muito ruim. Então, a população vai sofrer aí com tosse seca, cansaço, odor nos olhos, nariz e garganta, né? E quando entra no nível de muito ruim, tudo isso pode se agravar mais ainda, inclusive com internações e casos graves em crianças, idosos ou pessoas com doenças respiratórias graves aí, que precisam de um acompanhamento mais acentuado. Bem, o quinto aspecto que a gente entendemos ser muito importante, como eu expliquei no início, o ozônio pode ser altamente reativo. O ozônio vai ser utilizado como um agente antimicrobiano. Então, após a descoberta do ozônio por Scholl-Benz, em 1886, Mertens descobriu que o ozônio poderia ser usado como germicida para esterilização de água poluída. Então, após alguns anos de testes em estações de tratamento em Paris, em 1906, em Nice, na França, teve início pela primeira vez o tratamento de água usando o ozônio, né? Então, para tratamento de desinfecção de água potável. Em 1977, na França, 1.039 estações de tratamento já utilizavam a ozonização. Então, nós podemos ver aqui nesta figura o andamento, né, como na linha do tempo, com essas pesquisas. Então, a descoberta em 1840, 1872, a confirmação da estrutura molecular, a sua descoberta como germicida na França, né, e aqui a sua implementação em 1906, no tratamento de água. 1848 teve início as pesquisas com ozonização catalítica, nós vamos entender melhor um pouquinho como funciona isso, né? Porém, só a partir da década de 70 que ganhou uma força expressiva, já quando começou, então, a utilizar a ozonização catalítica. E a partir de 1977, o processo passou a ser combinado com vários tipos de substâncias catalisadoras. Então, qual o objetivo da ozonização catalítica? Apesar do ozônio molecular oxidar os poluentes, o processo é muito lento e pode resultar numa remoção incompleta dos contaminantes. E esse processo também gera produtos intermediários, como ácidos carboxílicos, aldeídos, que não reagem com o ozônio e levam a uma baixa eficiência de mineralização. E o ozônio, apesar de ser solúvel na água, ele é parcialmente solúvel. Então, ele acaba ficando com uma baixa eficiência. E isso aumenta o custo operacional na utilização dele na despoluição. Então, para diminuir esse custo operacional, a ozonização tem sido aplicada em combinação com outros catalíticos. O que envolve o acréscimo de substâncias que aceleram a decomposição do ozônio. E este processo gera mais radicais livres, que são os radicais envolvidos na oxidação dos poluentes, né? E com isso, então, consegue-se uma redução no custo com adição de energia, como a ultravioleta ou mesmo a energia elétrica, né?
e também a redução dos custos com ajuste de pH. O ozônio tem se tornado um elemento tão importante que vem recebendo atenção, por exemplo, do BNDES. Então, nesta figura aqui, nós podemos ver um mecanismo de limpeza de água contaminada utilizado em mineração. Então, a gente vê uma parceria aqui com algumas entidades como a Unesc, a Universidade Extremo Sul Catarinense, que é a que está mais envolvida com esse processo de limpeza de água de mineração, né? A Fundação Pátria, de alta tecnologia da região de Iperó, a Brasil Ozônio, que é uma empresa que desenvolve, projeta e fabrica soluções de tratamento, de sanitização, esterilização, o INB, que é as indústrias nucleares brasileiras, olha só, responsável pela produção de combustíveis nucleares. Então, esse projeto também tem parceria com a Unesp e com o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. E, para este projeto, o BNDES concedeu um apoio não reembolsável de 9,6 milhões de reais. E a empresa participante, né, entrou com uma contrapartida de 1,2 milhões. Então, tem um total de investimento só neste projeto de 10,8 milhões de reais. Neste processo de descontaminação da água, o ozônio tem capacidade de oxidar vários poluentes orgânicos entre fenóis, pesticidas, resíduos farmacêuticos e outros poluentes tóxicos, como os nitrobenzenos e ésteres fitálicos. Olha que interessante o ácido fitálico. Ele é utilizado para produzir substâncias como corantes, perfumes, sacarina, e entre outros, simulando sabor e cor dos produtos. Então, são coisas envolvidas no nosso dia a dia que estão sendo jogados na natureza o tempo todo. E, além desta utilização do ozônio, que foi a primeira linha de pesquisa desde sua descoberta, foram desenvolvidas diversas aplicações na área. Então, aqui, a partir de 2001, o FDA liberou a sanitização de alimentos. Então, hoje nós temos até torneiras residenciais que fazem a limpeza dos alimentos, né? A descontaminação de solos. Na área médico-hospitalar, então nós temos aí a remoção de substâncias tóxicas do sangue, onde entra a ozonioterapia, a esterilização de equipamentos cirúrgicos, sanitização de áreas hospitalares e eu destaco aqui desinfecção de mãos, que vem ser aqui o tema da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Nesse sentido, então, vem sendo aplicado em hospitais e lavabos de centro cirúrgico e UTI as torneiras elétricas com o dispositivo gerador de ozônio. Então, esse dispositivo, ele aspira o ar ambiente e gera o ozônio pelo efeito corona. Nós vamos entender como ele funciona. Aplicando uma descarga elétrica que separa os átomos da molécula de oxigênio. Assim, então, os átomos livres, né, vão se ligar com outras moléculas de oxigênio, formando o ozônio. Nossa linha de estudo com água ozonizada tem um incentivo da DOCOL, que nos fornece esses produtos, porém sem conflito de interesse. Então, mas como que funciona o efeito corona, né, que é o tempo todo falado na produção de ozônio? Bem, o efeito corona, ou descarga de corona, é o nome dado a um efeito fotoquímico, né, que acontece quando partículas de poeira ou ar e a umidade entram em contato com um campo elétrico muito fortemente carregado, intenso. Então, esse efeito a gente pode ver nas redes de energia elétrica, de transmissão de energia. Tá? Então, quando a umidade, as partículas de poeira entram em contato com o campo magnético que está sendo, eletromagnético que está sendo gerado, né? Então causa ionização das partículas que vai gerar essa manifestação luminosa. Isso aqui hoje em dia dificilmente nós vamos ver, mas eu, na minha experiência de vida, já vi isso aqui em rede de transmissão, principalmente nas redes mais antigas, né? E mal projetadas ou desgastadas,
né, que gera muita perda de energia. O efeito corona, ele é uma descarga elétrica, né? Então, ele está se perdendo energia com isso. E nas áreas urbanas, diante da poluição, esse efeito das redes de energia também vai ajudar na produção de ozônio. Bom, a nível industrial, o ozônio é produzido por uma descarga elétrica, que é o efeito corona. Então, nós temos aqui um dielétrico, né, que é um meio isolante, mas que, dependendo da energia aplicada, ele vai permitir a passagem da eletricidade, né? Então, através de um transformador que vai emitir uma energia, né, uma fonte de energia, as moléculas de oxigênio que estiverem passando pelo condutor vão sofrer com essa descarga de energia e vai ser liberado os seus átomos. E aí, então, começa esses átomos a entrar em contato com outras moléculas de oxigênio que estão passando, e então vai se formando a molécula de ozônio através deste condutor. No dia 17 agora, de 2022, do mês 7, eu fiz uma pesquisa no PubMed com a palavra ozônio, né? Então, nós podemos ver que houve um aumento exponencial do número de pesquisas. Então, olha aqui, notem que de 28.598 resultados só com a palavra ozônio, 2.037 estudos foram publicados em 2021. E em 2022, mais 1.335 publicações, o que demonstra aí a grande importância do ozônio em ações antimicrobianas e como vem se despertando interesse. Então, o ozônio talvez seja, no momento, o mais importante coadjuvante na desinfecção de mãos e de superfície. E eu separei aqui 2 artigos, um comparando a desinfecção das mãos com água, com álcool e água ozonizada, e outro expondo uma cepa do SARS-CoV-2 ao ozônio. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro estudo foi realizado por Breidal Blick e colaboradores na Noruega, em 2019, com o título Água ozonizada como alternativa à desinfecção das mãos à base de álcool. O objetivo desse estudo foi comparar o efeito em mãos contaminadas com Escherichia coli de água ozonizada com a desinfecção de mãos à base de álcool padrão, usando um procedimento padrão modificado europeu chamado EN 1500-2013. Esta norma especifica um método de teste e simula condições práticas para estabelecer se um produto de higienização de mãos vai reduzir a liberação de flora microbiana nas mãos, esfregando as mãos artificialmente de voluntários. Tá? Então, como foi feito? 30 indivíduos tiveram as mãos esquerda e direita após a lavagem regular, contaminadas com uma solução de Escherichia coli. E esses indivíduos foram divididos aleatoriamente em 2 grupos de 15 indivíduos, onde o primeiro grupo foi utilizado água ozonizada a 0,8 ppm e um segundo grupo com água ozonizada a 4 ppm. E 6 dias depois, os mesmos indivíduos desinfetaram as mãos utilizando álcool 85%. A norma que eu citei no objetivo, ela recomenda álcool 60%, porém eles utilizaram 85%, que é a rotina da instituição onde foi feito o estudo. Então, nós podemos ver nessa tabela que de todas as mãos combinadas, houve uma produção no pré-teste de mais de 30.000 unidades formadoras de colônia por ml. E o valor médio, quando utilizado 0,8 e 0,4 ppm, foi de 1.017, tendo aqui 0,8, 600 e 4 ppm, 1.430. E, utilizando o álcool, 2.337. Na análise, esses valores não foram estatisticamente significantes em relação ao álcool.
deu um P de 0,713. Porém, nós podemos observar que o resultado foi melhor quando utilizado a água de ozônio. Então, nós temos aqui uma média menor do que quando utilizada com álcool. Então, nesta figura, os autores mostram que das 60 mãos combinadas, 26 mostraram 0 contagens de unidades formadoras de colônia, usando o álcool, e apenas 10 utilizando a água ozonizada. No entanto, se a gente observar, a diminuição na contagem de unidades formadoras foi menor quando utilizada a água de ozônio. Então, o estudo indicou que a água ozonizada erradica a Escherichia coli de forma tão eficaz quanto o álcool. Em 2020, os mesmos autores publicaram um artigo de segmento do mesmo estudo, realizado em 2019, só que agora com 35 participantes. Só que agora eles adicionaram também a água e sabão. Então, os resultados foram cruzados, né? Acrescentando a água com sabão. Então, nós podemos ver que os resultados foram parecidos, né? Então, nós temos aqui, continua com menor redução no ozônio, em relação ao álcool, só que agora acrescentando o sabão, água e sabão, foi melhor aqui. Então, a gente pode ver nesse gráfico que o ozônio teve aqui uma redução menor do que a redução no álcool. Apesar que, observando aqui, a gente tem alguns outliers, né? Que pode ter, então, comprometido aqui. E na água com sabão, bem menor em relação ao álcool e ao ozônio. E a conclusão deles é que a água ozonizada pode ser uma alternativa aos tradicionais desinfectantes para as mãos, mas que, no entanto, outros estudos em ambientes clínicos seriam necessários para validar a sua eficácia. E muitos estudos realmente foram feitos, né, a partir, principalmente, com a questão do SARS-CoV. E eu separei um outro artigo realizado no Departamento de Biologia Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e aqui eu destaco a participação da professora Margarete Tereza Gotardi de Almeida, do nosso laboratório de microbiologia. O objetivo foi avaliar a atividade virucida da água ozonizada frente ao SARS-CoV, evidenciando seu potencial como alternativa eficiente e rápida para o controle da disseminação viral em hospitais e outros ambientes. Então, uma cepa do SARS-CoV-2 foi diluído em 1:1 em cada um dos seguintes, né? Então, nós temos aqui meio essencial mínimo, a solução a 1% antibiótico antimicótico, água milho equivalente, água ozonizada e álcool 70% em água milho equivalente. Então, na figura 1A, mostra uma redução significativa na infectividade do vírus após 1 minuto em exposição à água ozonizada e álcool, né, em comparação com o meio essencial mínimo e a água milho equivalente. Na figura 1B do estudo, a quantificação do genoma do vírus após a exposição à água ozonizada por 1 minuto, indicou a redução na quantificação do genoma em comparação com a água milho equivalente, né? E o álcool 70%, e o álcool 70% é uma redução de aproximadamente 70% do genoma. No entanto, aqui na figura 1C, nós podemos ver que a quantificação do RNA do SARS-CoV-2 em sobrenadante de células infectadas com o restante do vírus, quando tratado com água ozonizada e álcool, revelou uma redução significativa nas cópias do genoma em comparação com a água milho equivalente. Então, em conjunto, esses resultados sugerem que a água ozonizada a apenas 6 ppm, que foi o que foi utilizado no estudo, reduziu significativamente a viabilidade do SARS-CoV-2 em 1 minuto de exposição, e provavelmente agindo na sua estrutura. Então, como conclusão, a água ozonizada a apenas 0,6 ppm reduziu significativamente a viabilidade do SARS-CoV-2 em 1 minuto, agindo na estrutura, e, por outro lado, em outros vírus, como o poliovírus, o ozônio está associado a danos no genoma viral, segundo este artigo.
publicado em 2019. E testes adicionais, usando a comparação mais alta de ozônio, pode ajudar a esclarecer os mecanismos envolvidos em desenvolver concentrações ideais na desinfecção ambiental do SARS-CoV. Bem, segundo a Anvisa, em nota técnica, eu separei aqui duas notas técnicas, né? Uma em 2020, e aí com a preocupação da Anvisa com o uso do ozônio como produto desinfectante durante a pandemia. Ele consta da norma, do anexo 11 da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata aí dos agentes químicos, né, para ser utilizados e suas tolerâncias. Então, o ozônio para tratamento antimicrobiano na indústria alimentícia não necessita receber autorização de uso, conforme a regulação do Ministério da Agricultura. A Anvisa concedeu registro de equipamentos de ozônio para uso na odontologia. Então, até o momento, não foi registrado produto desinfectante à base de ozônio na área de saneantes da Anvisa. Isso em 2020, na nota 108. E, então, como conclusão deles, não foram apresentadas até este momento evidências científicas sobre a eficácia desinfectante do ozônio, apesar dos estudos mostrarem, né? E de acordo com os marcos legais e regulatórios, equipamentos ou estrutura que usam ozônio para desinfecção de ambientes públicos e de superfícies em geral não estão sujeitos à regularização da Anvisa. Porém, alguns ensaios e comprovação de eficácia têm que ficar disponível pelas empresas para fiscalização. Em outra nota, agora em 2022, preocupada com a questão da ozonioterapia, né, e para evitar o uso indiscriminado, inclusivemente, então a Agência Nacional publicou essa outra nota, né, que tem recebido diversas submissões de regularização de dispositivos médicos emissores de ozônio, com indicações que visam a aplicação técnica da ozonioterapia para diversos fins. Mas algumas indicações de uso, apenas algumas foram aprovadas pela agência, tá? E ela ressalta que há riscos à saúde oriundos da utilização indevida, porque se o equipamento não tiver formulado adequadamente, ele pode ter vazamento de gás, o ozônio, e isso pode ser tóxico, né? Então, por enquanto, né, as indicações de uso com segurança aprovadas pela Anvisa entra na área dentística, né, com tratamento de cárie dental, na ação antimicrobiana, periodontia, tratamentos inflamatórios e infecciosos, na endodontia, né, com sanitização de canais radiculares, cirurgia odontológica, auxílio no processo de reparação tecidual, e na estética, auxílio à limpeza e asepsia de pele. Mas olha que interessante, quando você se fala em asepsia de pele, nós vamos falar também de lavagem de mãos. Então, cabe reforçar que até o momento não foram apresentadas na agência estudos que comprovem a segurança e eficácia de uso da ozonioterapia a partir de equipamentos emissores de ozônio, para fins de aplicações médicas. Então, chega-se a essa conclusão de que não há produto para a saúde emissor de ozônio destinado à ozonioterapia que seja regularizado junto à Anvisa, fora os que foram citados anteriormente. Então, como inferências, o ozônio tem sido utilizado aí por mais de um século, em quase 200 anos já, com efeitos comprovados e consistentes, como mecanismo de ação de inativação das bactérias, vírus, fungos, leveduras e protozoários. Proporcionando, então, desinfecção de superfícies, como equipamentos, leitos de UTIs em hospitais, limpeza de mãos, tratamento de doenças, né, como a gente falou, purificação de ar e tratamento de água poluída. E ele apresenta muitas vantagens, como o tempo curto de contato, sem resíduo e acabando com a decomposição em oxigênio, pode ser gerado no local de uso e apresenta um baixo custo de produção. Então, desta forma, podemos concluir que o ozônio pode ser um grande antimicrobiano promissor, principalmente na área assistencial e a pacientes em unidades hospitalares.
E aqui eu encerro, então, a apresentação, agradecendo a presença de todos, em especial o membro da banca, a professora Margarete, e por ceder esse precioso tempo para me escutar aí. Muito obrigado.